hoje com o assunto aí de parâmetros, né? A parte de parâmetros aqui no sistema nós vamos ver hoje, e agora, tá? Então, o que que são parâmetros? Continuando, então, o que que são parâmetros aqui para o RBX? Bom, parâmetros nada mais é que configurações, né? De forma que você molde o sistema de acordo com a sua regra de negócio. Então, o RBX ele tem aí diríamos assim, uma gama de parâmetros muito grande, né? De forma que você consegue moldar o sistema com a mais diversificada regra de negócio. Provedores tendem né, a essência é a mesma, né? Mas cada um faz de um jeito. Cada um tem um perfil, né? Cada um atende um perfil de cliente diferente. Então, o RBX acompanha essa ideologia, né? Então, nós vamos ver aqui nessa reunião de hoje que a parte de parâmetros aqui no RBX, ela é muito ampla, né? Então, eu tenho aqui vários parâmetros, né? Nós vamos falar um pouquinho de cada, tá? E é muito importante atentar-se a esses parâmetros, porque é nele, como eu disse anteriormente, sem querer ser repetitivo, é nele que você vai aplicar aí o grau de modelagem, vamos dizer assim, né, do seu sistema para atender o seu negócio. Algum desses parâmetros você não vai usar, mas outros serão essenciais, tá? Então, isso é uma coisa assim que não dá para a gente mensurar, né? Vai ser aí de acordo com o seu negócio mesmo, tá? Bom, iniciando então, falando aí do primeiro parâmetro que a gente vai falar, né? São ali os parâmetros gerais ali no sistema, né? Então, vocês vão ver que esses parâmetros, do jeito que eles estão escritos aqui, eles vão estar ali no sistema também, tá? Vão estar enfileirados ali. Mas é importante aí ter um papel, uma caneta na mão, para ir anotando aí esses parâmetros que eles fazem, porque vocês vão perceber que na hora que a gente chegar nessa fase, né, do parâmetro que combina com a sua empresa, você vai perceber uma necessidade de configuração, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Em um determinado momento, eu vou precisar enviar um e-mail lá para o meu cliente. Então, vai ter um parâmetro aqui que eu vou ensinar para você onde é que você configura o seu serviço de e-mail. Então, é importante você. Lógico que essa reunião ela é gravada, né? Mas é importante você ir anotando e tudo mais, tá? Então, só para frisar para o pessoal que está chegando agora, e o parâmetro, o tema de hoje é parâmetro, né, do sistema. E quando eu falo em parâmetros no sistema, nada mais é que configurações dentro do sistema de forma que você molde o sistema de acordo com a sua regra de negócio. Então, uma aula, né, um treinamento muito importante esse de hoje, tá? Então, vocês vão ver pontos aqui que você vai conseguir moldar o sistema de acordo com o seu negócio. E também vai acontecer de você enxergar um parâmetro aqui que vai passar longe do seu uso. Isso vai ser comum também, tá? Mas é importante a gente falar sobre todas as possibilidades, né? Todos os parâmetros. Exato. Bom, nós vamos então já para dentro do sistema. Eu já estou logado aqui no sistema, tá? Já falamos de tela de login, né, anteriormente, tudo mais, né? Então, já estou logado aqui no sistema, então nós vamos iniciar ali pelo primeiro parâmetro, tá? Vamos falar ali sobre os parâmetros gerais. Então, para você que é usuário master ali no RBX, ideal que seja assim, tá? Você vai ter esse menu aqui, parâmetros. Ó. Como eu disse, parâmetros é onde você parâmetros, gente, é o computador de bordo do RBX, é onde você vai moldar o sistema para o seu negócio, tá? Então, é legal, é ideal, vamos dizer assim, nem todo mundo ter acesso a esses parâmetros aqui, porque aqui é onde você faz aqui uma série de configurações iniciais, quando você vai iniciar a operação, e raramente no meio da operação, tá? Raramente. É mais agora nesse início mesmo, tá? Eu vou começar aqui pelos parâmetros gerais, vocês vão ver que aqui dentro já de parâmetros gerais já tem bastante coisa, tá? Para ser parametrizada, falar assim.
a ser configurada, a ser ajustada, né? Informações simples, né? Alguma dessas informações, elas já estarão dentro do seu sistema, porque ela tem a ver com a sua licença, né? Nome, o número da licença e tudo mais, mas o que tiver faltando de informação aqui é importante que você preencha. Então, é importante você dar uma conferida se essas informações elas estão corretas, né? E se elas existem dentro do seu sistema. Mais tarde, essas informações elas serão usadas em outras áreas do sistema, como, por exemplo, uma nota fiscal, um boleto, tá? Veja, aqui é onde eu coloco o logo da empresa para emissão de um recibo, né? Você vai emitir um recibo, o pessoal que trabalha com carnezinho, aqui é onde eu coloco o logo da empresa, tá? Você vai subir o arquivo aqui, você pode arrastar, né? Selecionar, enfim. Ele vai subir aqui a imagem, será usada nessas áreas que está escrito aqui, ó. Logo do recibo, lá no canhotinho da OS, da ordem de serviço, né? Tem um campinho lá que fica o logo da empresa e tudo mais, tá? Parâmetros de endereço, pessoal, é o seguinte, o RBX, ele usa uma integração com o Google Maps. Ele usa lá, ele tem uma base de endereço, nós vamos ver aqui, ele usa uma base de endereço, mas ele usa digamos assim, uma integração com o Google Maps, tá? Para essa integração é necessário uma chave de API com o Google Maps, tá bom? E para você chegar nessa chave, é necessário, então, eu sugiro você dar uma pesquisada aí como ativar chave API no Google Maps. É um procedimento simples, a minha equipe de suporte ele pode orientar, mas até então, eu não sei se a minha equipe tem algum manual para essa ativação, porque isso é lá dentro do Google Maps, tá? E nessa lista, quando você clica aqui, ele mostra as listas, né? Ele mostra as APIs que você precisa ativar para funcionar o mapa. Então, vai ter um determinado momento que o Google vai te devolver uma chave, você vai colar essa chave aqui dentro, e toda vez que o sistema chamar o mapa, toda vez que o sistema interagir com o endereço de cliente, vamos dizer assim, ele vai usar a base do Google, tá? Então, existe uma integração via API. Sinceramente, tá? Eu não me recordo, até então existia ali um documento que ensina a fazer essa busca na API, mas, sinceramente, eu não lembro se ele existe ainda, tá? Mas é um procedimento bem simples, tá, pessoal? Aí, o primeiro contato que vocês tiverem com a equipe da RBX, vocês podem perguntar se tem um manualzinho de criação de chave API do Google, que se tiver, eles já passam para você, tá? Como é do Google, não tem aqui dentro do RBX, tá? Então, parâmetro de endereço, tá? Então, o primeiro parâmetro é fazer a integração aqui com o Google Maps, tá bom? Pessoal do estoque aí, ó. Alguns parâmetros de estoque. Vamos falar de estoque mesmo, treinamento de estoque vai ser mais adiante, um pouco. Mas aqui já entram alguns parâmetros, e lá no treinamento de estoque a gente volta a lembrar isso aqui, tá? Mas você já pode, terminando essa reunião, você já pode ir dando uma olhada, já tendo um entendimento sobre os parâmetros de estoque. A questão de se você vai utilizar uma requisição de estoque, sim ou não, ele é um parâmetro que você liga ou desliga. O que é requisição de estoque? Toda vez que for existir uma movimentação de estoque, não direto para o cliente, mas, por exemplo, estoquista para passar para um técnico, para esse técnico levar lá no cliente, entende? Então, pode existir uma requisição do técnico para o estoquista, quanto do estoquista para o técnico. Também pode, tá? Essa do estoquista para o técnico normalmente acontece na devolução, ou a solicitação de equipamento que, teoricamente, está com o técnico, então o estoquista pede. Então, existe ali uma tratativa, vamos falar assim, tá? Na parte de estoque, que é a requisição, tá? Então, a gente vai ver isso aí no treinamento de estoque, e é um parâmetro. Tem empresa que usa, tem empresa que não usa. Aí, daí para baixo, vocês vão ver aqui parâmetros da parte de nota fiscal, né? Vai existir um primeiro parâmetro, que é a natureza de operação fiscal, lá na frente, e depois aqui os parâmetros para a nota 55, né? Autorização na receita. Então, os parâmetros eles funcionam assim, né? Autorização na receita. A nota fiscal será autorizada posteriormente para o usuário, alguém tem que clicar.
ou ela será autorizada automaticamente? São parâmetros que têm muito a ver aí com a regra de negócio, né? Lógico que a sugestão aqui da RBX é deixar tudo no automático, né? A nota fiscal do comodato, tá aqui embaixo, ó, também ele tem o parâmetro falando sobre o que ele vai fazer com essa nota do comodato, tá? A nota fiscal do retorno do comodato, quando ele tira lá o equipamento do cliente, como que você quer que ela seja tratada, né? Veja que aqui está sugerindo, né, toda a parte automática, né? Está sendo autorizado automaticamente. Então, vamos supor, retorno do comodato, processo, como é que funciona, né, para entender o parâmetro. O processo funciona da seguinte maneira, eu deixando automático, quando eu cancelo o contrato com o cliente, o sistema vai gerar essa nota, vai comunicar lá com a Receita e vai emitir a nota de retorno comodato, tá? Eu deixando aqui ele autorizado posteriormente para o usuário, alguém vai ter que fazer isso manualmente, né? Ele vai cancelar o contrato, aí o processo ele fica um pouquinho mais oneroso, porque ele vai clicar lá no cancelamento do contrato, tratar o cancelamento de contrato, e depois ele tem que tratar a nota também, tá? Então, né, a parte automática aqui é legal. Ah, Júnior, mas, cara, por que que tem esse parâmetro de automático né, e feito por usuário, né? É porque, assim, existe uma integração que o sistema faz direto ali com o Cefaz, né? Ou você pode fazer essa nota e depois transmitir ela manualmente também, tá? Então, existe esse outro parâmetro na parte fiscal que a gente vai falar mais adiante. Mas aqui é o parâmetro do estoque, não é da nota. Entendam isso, tá bom? Nota fiscal de venda, quando é feito via atendimento, tá? Então, fiz uma venda, porque vocês vão ver que o processo comercial, o treinamento comercial, uma venda dentro do RBX é feito dentro do atendimento. Um pedido é processado dentro do atendimento. Na maioria dos casos, né? Então, eu tenho também como tratar uma venda de equipamento, tá? Dentro do atendimento. E aí, quando isso acontece, o que eu faço aqui do meu estoque, né? Como que é a tratativa de nota do meu estoque, quando essa venda é feita. E mais adiante, pessoal, um parâmetro, que provavelmente de vocês já está desse jeitinho que vocês estão vendo aqui, no momento da instalação, ele já leva essas informações parametrizadas assim, e se não tiver, vocês podem colocar, que é o seguinte, tá? Lá no treinamento de estoque, vocês vão ver que existe um conceito sobre locação, sobre esse nome aqui, tá? Eu vou apenas abreviar. Locação é um local físico onde o seu equipamento ele fica num curto ou num longo período de tempo, tá? Normalmente você tem a sala de estoque, beleza? Então ali é uma locação. Quais outros lugares que esse equipamento para um pouco? Talvez o carro do técnico, aí é uma outra locação, tá? Então aí vocês já começam a entender o que é essa locação, local físico, tá? E daí ele tem aqui uma locação virtual, vamos falar assim, que é para onde vai o equipamento do cliente quando existe ali o processo de retirada de equipamento. Por isso que eu falei para vocês que, como isso aqui é virtual, provavelmente já tem no sistema de vocês falando de sistema novo. Para quem já é antigo de RBX e está fazendo uma reciclagem, a locação é para isso. Por isso que existe essa locação aqui, ó, retirada de equipamento. Então, lá no cadastro do estoque tem um campo lá que você cadastra ali uma locação, tá? Então, quando acontece o procedimento de retirada de equipamento, ele vai para essa locação virtual, tá? Ele, assim, é virtual por quê? Porque provavelmente o equipamento está lá na empresa, né, na empresa cliente, está lá na casa do cliente, mas virtualmente não, virtualmente ele tem que ser retirado, entendeu? Então, ele vai para essa locação retirada de equipamento, tá? Esses detalhes a gente vai falar bastante lá no treinamento de estoque. E depois a tratativa, né? Se você vai abrir um atendimento para isso, sim ou não. Se esse atendimento ele vai entrar apenas um tópico, ou se ele vai enquadrar dentro de um fluxo. Quem trabalha aí com fluxo, né? É bem mais prático, né? Que a coisa automatiza bem mais, né? E se você trabalha com um atendimento tópico, existe uma condição de você designar esse atendimento automaticamente, né? Que aí fica uma coisa mais simples, né? Você tem lá o estoquista, vamos supor, que é o cara que controla a frota.
Aí apareceu um atendimento em tópico. Então, ele vai designar aqui para o estoquista. Né? Então, vai ter o nome do estoquista aqui. Isso que eu estou falando em tópico. Se for em fluxo, muda tudo, tá? Se for em fluxo, ele vai perguntar qual que é o fluxo que você quer enquadrar esse parâmetro, tá? Então, aqui, gente, tem uma série de ligações, tá? É um parâmetro de estoque, mas que tem a ver com um conceito que nós vamos ver dentro do estoque, que é locação, e outro conceito que nós vamos ver em outra reunião, que é atendimento. E aí eu vou entender, que aí você vai entender o que é um tópico, o que é um fluxo, tá? Estou pedindo já para ir anotando, porque é como se fosse assim um joguinho de quebra-cabeça, né? A gente vai colocando as pecinhas e as pecinhas elas vão se encaixando, tá? É importante aí participar de todas as reuniões para entender por completo, tá? Esse RBX Server aqui, você não vai precisar alterar nada, tá? Que aqui são configurações que a nossa equipe de suporte faz, são configurações aí internas do sistema, então você não precisa alterar nada, a não ser cores, né? Se você quer alterar essa cor, né? Você está vendo que aqui em cima está uma cor azulada, um azul escuro, eu posso alterar essa cor aqui em cima. Aquela tela de login do RBX, tá? Você pode colocar uma tela de login aí da sua empresa, né? Aí o logo da sua empresa, que é aquela tela de login lá atrás, quando você vai entrar no RBX, ela é alterada, tá? Esse tipo de coisa só, coisa bem básica, tá? Coisa interna do sistema, você não precisa fazer alteração, não, tá? Configurações de arquivos e pastas temporárias, enfim, ele já leva um padrão que é considerado aí o ideal, tá? A parte de pedidos também é bem simples o conceito aqui dentro, tá? O RBX ele trabalha ele tem um módulo comercial, quer dizer, né? Ele consegue processar uma venda, ele tem um módulo de pedido, vamos dizer assim, processar pedido de venda. E esse parâmetro aqui nada mais é que você criar um modelo de pedido específico para você, um modelo que você acha ideal, um layout, entenda isso, um layout. Simples assim esse parâmetro, tá? Bem simples. E depois aqui a configuração, um parâmetro que vai deixar ágil lá para o vendedor, qual que é o mecanismo, qual que é a configuração financeira, vamos falar assim, para geração da adesão, né? Então, ele já gera adesão, já joga ali na conta corrente correta, né, com o arquivo bancário correto, tudo mais, tá? É outro ponto que treinamento comercial a gente vai conseguir falar. Para o pessoal aí de atendimentos, né? Para o pessoal do call center, tá? Esse aqui é um outro parâmetro também que o sistema existe, mas aí entendam assim, ele não é critério para usar atendimentos, ele entra como um coringa, um algo a mais, tá? Os parâmetros de atendimento mesmo é tópico, criação de causas, isso são parâmetros de atendimento. E esses parâmetros da empresa no atendimento, tá? Que é parâmetros da empresa, como eu disse, são uma modelagem da empresa, tá? Ele entra como coringa, né? Veja, ele está perguntando assim, ó, a primeira pergunta para entender esses parâmetros, ele está falando assim, ó, você permite múltiplo agendamento para o usuário no mesmo horário? Então, vamos supor, hoje, né, ali ele está marcando sim ali na frente, tá vendo? Mas se você marcar não, e aí você tentar fazer um agendamento para aquele usuário, vamos supor, 10 horas da manhã, você faz um agendamento, ok, agendou. Se você tentar fazer outras 10 horas da manhã e ali tiver não, aqui na frente tiver não, ó, ele não vai deixar, ele vai criticar, ele vai falar, ó, não pode porque já está agendado, isso é muito funcional. Mas veja, é um parâmetro, porque pode ser que a empresa decida que sim, que você pode agendar dois para o mesmo horário, porque a questão do horário não é importante, a questão do agendamento mas a questão da hora não. A questão da sequência mas a questão da hora não, tá? Então, é uma variável, né? Mas fica a seu critério se você vai utilizar ou não, tá? Ele está perguntando também se permite a abertura de atendimento em tópicos, tá? Esse aqui é um parâmetro quando você passa a utilizar o fluxo. Se falando de atendimento, sem querer mergulhar ainda no conceito de atendimento, senão a gente vai estender demais nosso treinamento, que hoje tem bastante coisa para falar, né? Não que não seja importante, é que não é o foco no momento, tá? Mas o atendimento da RBX existe. O atendimento quando é por tópico, que é uma coisa mais
mais engessada, mais avulsa, tá? E existe o atendimento por fluxo, que aí sim é uma coisa automatizada, tá? Que é um atendimento chama o outro, e aí passa a ser uma esteira de produção de atendimento. Então, quando eu trabalho só com tópicos, esses parâmetros, quando eu trabalho com fluxo, esses parâmetros aqui, eles passam a ter uma certa necessidade de existência, porque daí eu elimino a hipótese de alguém abrir um atendimento fora do fluxo, tá? Então é isso. Nós vamos ver isso aqui, vocês vão perceber isso aqui lá no treinamento de atendimento, vocês vão perceber a necessidade de ter isso, tá? E aqui para baixo vem as configurações, né? Parâmetro no encerramento, se você quer educar uma quantidade mínima de anexo. Então, Júnior, lá dentro do atendimento, então cabe, eu posso anexar alguma coisa? Pode. E aqui ele está falando, ó, você quer ter aí uma quantidade mínima de anexo, né, dentro desse atendimento? Ele está falando aqui, ó, só para a gente ter uma ideia, no tópico de nova instalação, ele tem que ter no mínimo um anexo. Provavelmente esse parâmetro está falando assim, você tem que tirar a foto lá a foto da instalação, a foto de como ficou a instalação. Então, se alguém está tratando esse atendimento e ele não colocou esse anexo, o sistema vai criticar, ele não vai deixar encerrar esse atendimento até colocar o anexo. E dentro do atendimento existe um outro parâmetro, que é um checklist, e no checklist você pode escrever, anexou foto da instalação, anexou foto de tal, entende? Então, são coisas que se complementam, tá bom? Então, aqui ele não deixa encerrar sem ter a quantidade mínima de um anexo. Posso ter 2, 3, 10, né? Então, você pode educar lá, falar, não, você tem que ter pelo menos 10 fotos, que são 10 anexos. Então, se ele anexar 9, não vai deixar encerrar. E mais para baixo aqui, a questão que liga lá o atendimento com o financeiro, né? Que é, no momento do encerramento de um atendimento que vai ser faturado, porque o RBX também fatura atendimento. O que é faturar atendimento? Sei lá, por qualquer motivo você precisa cobrar ali a visita lá com o seu cliente, né? Então, o sistema, ele tem um recurso que você cadastra esse serviço e esse serviço você joga ele dentro do atendimento. Aí, quando você faturar esse cliente, ele vai faturar esse serviço automaticamente, né? E aqui ele está falando, olha, então, nesses atendimentos que tem a ver com serviço, qual que é a quantidade mínima de item de faturamento que você vai colocar ali? Então, se você for trabalhar, se você for regrar isso, a quantidade mínima passa a ser 1, né? Aqui ele não tem a regra, né? Ele não tem regra nenhuma, tá? Então, isso aqui é mais a parte de parâmetro de atendimento. Estamos ainda apenas falando dos parâmetros da empresa, tá? Já já a gente vai para os outros. E alguns parâmetros aqui de contratos, tá, pessoal? Isso aqui também é uma coisa assim que praticamente não se usa, deixa aqui com o default, né, que ele já está num default padrão, mas, né, existe a variável de utilização. Então, vou explicar o conceito e aí você vai entender se aplica aí na sua regra de negócio ou não, tá? Ele está perguntando assim, ó, ativação automática de contrato, aqueles que estão em instalação, tá? Porque como é que funciona, né? Você vende um contrato para o cliente, ele está aguardando a instalação, correto? Quando o técnico se desloca para a casa do cliente, ele muda o status daquele contrato para instalação. Perdão, quando ele chega na casa do cliente, né, para proceder à instalação, ele muda o status para instalação. E aí ele está perguntando aqui, ó, se essa ativação do instalação para frente, você quer deixar ela automática ou não, né? O 0 desativa o serviço, tá? O 0 aqui, ó, tá vendo? Tá a quantidade de dias para ativação automática do contrato. Ele tá 0, então ele está desativado. Por quê? E pode ser também que a empresa ele tenha a regra de, no momento, e isso também é critério no RBX, de no momento de encerrar o atendimento técnico de instalação, ele muda o status do contrato para ativo sozinho. Então, entendam, ó, são regras de negócio diferentes, tá? Então, para algumas empresas faz sentido encerrar o atendimento e mudar o status para ativo, para outras não. Para outras, por exemplo, ele pode ter ainda um período de degustação pós-instalação. Utopia, mas pode ter, por que não? Né? De um dia, né? Ó, então, um dia eu te dou de brinde aí sem te cobrar o proporcional da ativação, né?
Então, instalou no meio do mês, eu cobraria aí 15 dias de proporcional de ativação, mas eu quero dar para você um dia de brinde, ou 5 dias de brinde, né? Eu vou colocar o número 5 aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Após 5 dias que o contrato finalizou o atendimento lá de instalação, que ele estiver em instalação, após 5 dias ele ativa automaticamente. Então, é um recurso, né? Seria aí uma possibilidade de trabalhar com um benefício para o cliente, vamos falar assim. Mas veja, é uma coisa, é um coringa, né? Qual que é o procedimento comum, Júnior? Esquece tudo isso daí. Qual que é o procedimento comum, cara, para ativação do contrato, para desconfundir a minha cabeça aqui? Olha, o procedimento comum é o seguinte: esse contrato ele vai estar em instalação. Encerrou o atendimento de instalação, ele vira o contrato automaticamente para ativo. E virou o contrato para ativo, rola o financeiro, né? A partir do momento que o contrato está ativo, aí você consegue faturar o cliente e a partir da data da ativação, gera o proporcional de ativação, né? Enquanto ele está em instalação, aguardando instalação, o cliente não te deve nada ainda, tá? Então, é para isso que serve esse parâmetro aqui, tá? Lógico, né, que se eu estiver mudando aqui o dia, né, tem que mudar também a data do início do contrato, isso tem a ver com o financeiro, né, então já fica sim marcado. E depois é um outro parâmetro aqui que já é o inverso, né, onde a gente não quer chegar, que é a multa de cancelamento, né? Então ele está falando, ó, você quer gerar as multas de cancelamento com boleto avulso, porque você pode gerar o valor da multa no mesmo boleto de residual. Quando o cliente cancela com você, não tem o residual, né? Ó, tem o proporcional de ativação e tem o residual de cancelamento, né? E se existe multa, você pode deixar dentro do mesmo boleto o valor da multa. Por que que é uma variável isso? Porque talvez essa multa ela é questionável, talvez essa multa ela não sei, você vai isentar, talvez essa multa ela não é legal você deixar esse valor dentro do mesmo boleto, porque talvez essa multa você tem que se tornar por qualquer motivo, tá? Então, ele está falando nesse parâmetro que ele está, não, mas você pode manter sim e gera tudo no mesmo boleto, tá? Aí, o provedor normalmente, né, quando cancela lá um contrato, aí os IPs que estão na ABP, principalmente se você colocar o RBX para administrar o seu IP, a gente esquece de remover o IP, né, a informação de IP do cliente, né? Seja um pool, seja principalmente IP estático, se você der IP estático, vender o IP público e tudo mais, né? E aí esse parâmetro ele está falando, ó, então quando você cancelar um contrato, você quer que eu remova o IP também? Aqui tá não, né? Mas o ideal é sim, né? Daí você remove o IP. E aí esse IP passa a ficar livre, o IP estático. E também, se você trabalhar com o pool de IP, ele vai remover o pool, né? Mas com pool de IP não é tão problema quanto IP estático, certo? Então, esses aqui são os primeiros parâmetros que a gente viu aqui de empresa. Agora a gente vai falar de outros parâmetros, de outros setores, né? Vamos começar aqui pelo setor financeiro, tá, pessoal? Ainda naquela minha aba de parâmetros, olha só, empresa, parâmetros, né? Eu vou ter aqui, ó, parâmetro financeiro. Deixa eu lembrar, deixa eu botar um ponto aqui que vai servir para duas situações. A primeira é a correção do que eu falei ontem, quando eu me referi a backup. Eu falei para vocês que o backup do RBX, você faz o backup manual, aí eu mantenho isso, tá? Você faz o backup, você tem a opção de backup manual, e agora nas últimas versões, e eu que estava desatualizado, e essa é a segunda coisa, peço perdão por isso, saiu aqui no RBX um parâmetro de backup para você fazer a automação desse backup, tá? Então, vou falar aqui do backup primeiro, antes da gente ir no financeiro, só para complementar o que eu falei ontem, tá, pessoal? Então, aqui no parâmetro de backup, no parâmetro de backup, você tem duas informações, né? Duas configurações, servidores e configuração. Isso daqui é para você automatizar o backup, tá? Então, aqui na parte web do RBX saiu, já tem, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro a partir de quando, eu que estava desatualizado, mas aí você tem a opção de fazer uma automação desse backup, tá? Na parte de configuração,
você tem aqui uma informação de quanto tempo, em dias, que você quer deixar o arquivo de backup no HD do servidor RBX. Aqui, ó, vamos lembrar? Quando eu gero um backup, ó, o arquivinho fica aqui, tá vendo? Ó, sistema backup. Isso aqui são todos os arquivos, né? Que estão dentro do HD. Cada um tem o seu tamanho, isso vai consumindo espaço, correto? Lá no parâmetro de backup, então, veja, lá no parâmetro de backup, eu tenho uma configuração que fala, tá, aqueles arquivos ali, você quer deixar lá por quanto tempo, tá? E, e a parte aqui de agendamento, tá? Que é quando que você quer excluir aquele arquivo, tá? E depois, na parte aqui, deixa eu voltar no menu anterior, na parte aqui de servidores, tá? É onde você vai configurar o seu servidor que vai receber o arquivo, certo? Aí vai ter tem a descrição, tem o host, tem aqui o serviço que você vai utilizar para envio, né? SFTP, SCP e FTP. Qual que é a porta lá do servidor, qual que é o diretório e qual que é a senha. Tá? Situação ativa e inativa. Aí você volta lá na configuração, voltar aqui na configuração, para você ter o agendamento de quando que você vai, e no agendamento de quando que você vai enviar para o outro servidor, tá? Então tá aqui, ó. Aqui tá sim, né? Mas eu tenho que fazer a configuração aqui da, da hora, minuto, tudo mais. E aí ele está perguntando se você quer enviar esse backup para outro servidor. Aquele backup que você ia pagar, se você quer enviar para o servidor que você acabou de configurar, tá? Então, isso aqui é uma informação complementar na parte de backup que eu não falei ontem, tá, gente? Já corrigi aqui o meu roteiro. No próximo ciclo aí não tem mais esse errinho, tá? Agora nós vamos para o parâmetro financeiro, certo? Então, vamos lá, ó, empresa, parâmetro financeiro. Empresa, parâmetro financeiro. Então, pessoal do financeiro aí, eu quero que, por favor, atente-se, que nós vamos, que é importante essa informação para você aqui, tá? Ô Jefferson, eu vi que você solicitou aí uma questão. Eu vou pedir para você aí um segundinho, que daí a gente fala no final, tá bom? No final a gente já conversa. Bom, parâmetro financeiro, gente, ele vai falar assim, ó, financeiro da empresa. Todos os parâmetros necessários, eles estão aqui nessa janela, tá? Importante a gente entender todos eles. Eu vou explicar. Aqui no geral, tá? Eu tenho aqui algumas ações para documento faturado com um vencimento em feriado final de semana. Hoje a Febraban fala que se o documento venceu aí no feriado final de semana, você pode pagar no próximo dia posterior, que está tudo certo, né? Não tem multa, não tem juro. Mas na geração desse documento, você já pode programar o sistema para ele gerar o vencimento posterior, né? Então, se o vencimento coincidiu de cair no domingo, se você deixar ali como antecipar, né, adiar para o primeiro dia útil posterior, só habilitar essa bolinha aqui, ó, então na hora que você fatura o cliente, automaticamente ele joga o vencimento para frente. Né? É um parâmetro assim, tá? A origem de documentos referente a atendimento faturado. Porque a origem de documentos dentro do RBX, pessoal, vocês vão ver lá no treinamento financeiro, que a origem em relação cada documento que você gera no RBX, ele faz um carimbo nesse documento. Quando você fatura mensalidade, ele carimba como faturamento. Quando você vende, tem uma adesão, ele faz um carimbo, ele faz uma marcação ali como adesão. Isso tem um porquê. Na Telecom, eu vou explicar esse conceito aqui rapidinho, aí vocês já vão entender esse conceito financeiro para daí entender esse parâmetro, tá? Na Telecom, a regra da Anatel fala assim, né? Que você pode ter o boleto da adesão, você, obviamente, vai ter o boleto da mensalidade, tá? Só que se você bloquear o serviço, tá? Por falta de pagamento da adesão, aí você não está dentro de uma legalidade. Você tem que bloquear o serviço referente à cobrança do serviço. Ou seja,
Se o cliente não te paga a adesão, mas ele te paga a mensalidade, você não pode bloquear o serviço. Você tem que cobrar a adesão, mas não pode bloquear, tá? Então, por isso que o sistema faz esse carimbo. Lá no cobrador virtual, você vai ver que você vai conseguir cobrar por carimbo. Eu estou falando carimbo, tá? Eu estou usando um apelido de carimbo e é origem, tá? Quando você vê assim, ó, origem dos documentos, são essas nomenclaturas: faturamento, serviço, outros, adesão, tá? Então, o sistema tem essa cultura de fazer esse carimbo, de dar essa nomenclatura e fazer essa diferenciação no documento, justamente por questões legais, tá? Aí tem empresa que o financeiro fala, não, eu desejo bloquear, mesmo se o cliente não paga adesão. Ok, aí é uma opção sua e o sistema vai fazer assim. Daí você vai programar o cobrador para, né, cobrar, para bloquear aquele boleto de adesão. Porém, o sistema ali, o recurso que ele tenha para trabalhar da forma que te proteja mediante lei, tá? Então, eu falei ali do conceito de origem, a gente vai falar mais do treinamento financeiro, mas é para isso aqui. Então, ele está falando assim, ó, origem do documento referente a atendimento faturado, tá? Ele está falando aqui, ó, faturamento, mas ele pode ser serviço. O ideal, no caso, é ser serviço. Porque se esse cliente ele não te paga o faturamento, o que vai acontecer com a internet dele? Vai ser bloqueada. Entendeu? Então, o ideal é que seja serviço. Mas, não, Júnior, eu quero bloquear sim. Se ele não me pagou uma formatação que eu fiz no computador dele, estamos voltando lá em 1910, em 2010, né? Onde o provedor ele tinha ali a loja de informática do lado e fazia formatação também. 2010, 2008, mais ou menos, né? Enfim, então ele quer também, não pagou o serviço, quero que bloqueie, então não tem faturamento, tá? Aí eu tenho outro parâmetro aqui, ó. Qual que é o histórico que você vai usar para baixa por cancelamento? E isso tem a ver com contabilidade, tá? Você pode ter um cancelamento simples e usar um histórico lá de cancelamento, tá? E na baixa você colocar lá como você simplesmente estornar a cobrança, tá? Agora, a partir do momento que você começa a trabalhar com contabilidade dentro do sistema, esse estorno ele passa a não existir, não existe estorno, o que existe é uma baixa por cancelamento. E aí você pode ter um histórico específico para isso, tá? Então, não vou me aprofundar muito, porque a gente vai ter treinamento financeiro e contábil, e a gente vai voltar nisso. E entendam, você tem o financeiro simples dentro do sistema, que é o controle de contas a receber, contas a pagar, controle bem simples, e você pode evoluir esse controle para um controle contábil, com um plano de conta contábil, balanço, balancete, isso também o sistema te atende, tá? Então, são níveis que você vai aplicar no seu sistema, que vai ser de acordo com a sua necessidade, com os seus anseios, tá? Mas o RBX, ele atende até na contabilidade, tá? Uma ordenação, essa ordenação, ela fica lá nas remessas, tá? Quando você gera remessa, ele é apenas uma ordenação, tá? Do jeito que você quer que ordena lá, do jeito que você quer que fica lá, né, ordenado. Ele está por data de vencimento. E aí ele tem lá para cliente. E esse cliente, essa diferença aqui, fizeram até aqui entre parênteses para lembrar o porquê dessa diferença. Porque quem utiliza a emissão de carnezinho é melhor fazer essa ordenação por cliente do que por data de vencimento, tá? Então, fica a dica aí, né? Ele tem um outro parâmetro aqui, que ele se refere a ciclo de cobrança, tá? Ele está falando, intervalo mínimo em dias entre o vencimento do título e o final do ciclo de cobrança. Também tem a ver com a ordenação, tá? Então, você pode ter ali de 1, 2, 3 dias para ele ter ali um ciclo de intervalo. Tem a ver com a ordenação, que é na hora que você vai resgatar lá o arquivo da remessa bancária, tá? O layout de boleto e carnê, pessoal. Isso aqui é uma parametrização que funciona da seguinte maneira, tá? Ele está falando assim, ó, descrição do item no boleto referente ao desconto dado pelo período que o cliente permaneceu bloqueado. Primeiro, que é parametrizado se você vai dar um desconto se o cliente foi bloqueado ou não, tá?
Se você tem a opção de dar esse desconto no período que o cliente for bloqueado, aí você vai escrever o que você quer que saia no boleto. Olha, desconto por bloqueio, desconto por, né, de período que permaneceu sem serviço. Esse sem serviço é o período bloqueado, hein? Não esqueça. Você fatura 30 dias do mês, o cliente ficou 15 dias bloqueado, né? Então, aí você vai faturar só 15 dias do outro mês. Aí vai lá, tá lá, 15 dias de desconto referente à informação que você colocar aqui na frente, tá? Outra perguntinha, ó. Incluir desconto pontualidade no código de barras? Então, existe um parâmetro lá no plano que fala assim, você quer dar um benefício, né, que é desconto pontualidade? Então, quer dizer, o cliente que me paga em dia tem um percentual ou um valor fixo de desconto, né? R$10 de desconto. Então, é que ele está perguntando para você, ó, aquele desconto que está previsto no plano, você quer colocar um código de barra? Você quer que esse desconto ele fique inserido no código de barra? Obviamente que sim, tá? Se você trabalha com desconto pontualidade, sim, porque daí ele altera o código de barra e aí tem ali o boleto sempre atualizado, o boleto correto, tá? O formato de exibição padrão de desconto pontualidade, tá? Aqui ele tem o documento em percentual e em valor. São coisas bem distintas, tá, gente? Coisas bem distintas mesmo, né? Vamos supor, um boleto de R$100. Se você dá R$10 de desconto, teoricamente é 10%, correto? Se eu mantenho em valor, e aí eu tiver um boleto aí de R$200 e der os mesmos R$10, então eu vou ter dois descontos diferentes para os clientes, né? Um eu vou ter de 10% de desconto e outro eu vou ter de 5% de desconto. Então os descontos já não vão estar batendo. Então, sugestão, se você trabalha com isso, sem trabalhar com percentual, né? Aí 10% de R$100 é R$10, mais 10% de R$200 são R$20, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá? Está perguntando se você deseja exibir gráfico de consumo, né? E que ele está falando onde que fica os gráficos, né? Veja que tem uma lei ali, né? Então ele está falando, ó, você quer exibir o gráfico de consumo no boleto, faturado do cliente? Aí tem a lei, então mudei para sim, lá no boleto vai o gráfico de consumo. Bem legal, né? Um parâmetro agora que tem a ver lá com o seu gateway de SMS. E ainda nesse treinamento a gente vai falar sobre onde que eu configuro o meu gateway de SMS, tá? Prometo para vocês. Aqui veja que eu não tenho o gateway de SMS configurado, né? Por isso que ele não habilita nada para mim aqui, ó. Mas aqui ele está falando, ó, no financeiro, quando você gerar o boleto, automaticamente eu posso enviar esse conteúdo aqui lá para o cliente, né? Então, eu poderia complementar, senhor cliente, já está disponível o seu boleto, né? Esta é a linha digitável. E essa variável que você está vendo aqui, ó, é a variável, tá? É a palavra mágica, variável, né? Que vai ser substituída pelo, pelo código de barra do boleto, tá? Então, o cliente recebe um SMS com o código de barra direto, tá bom? Composição de itens de faturamento, pessoal. Isso aqui é uma coisa bem bacana, que é o seguinte, ó. Quando você gera o boleto, tá? Ele sai escrito a descrição lá do serviço, tá? O que está sendo cobrado, né? Então, aqui você pode ter uma informação sobre o nome que compõe o pacote, o nome marketing que compõe aquele serviço, né? Plano Provedor Plus, por exemplo. Ele vai estar lá no item, vai estar substituindo o nome do plano para o nome que vai estar dentro desse campo, e daí na frente o valor do boleto, tá? E para atendimento, tá? E para atendimento, você também consegue colocar o nome do serviço do atendimento. Vamos supor, eu brinquei agora há pouco ali sobre o serviço que provedor antigamente fazia serviço de formatação, né? Acho que alguns ainda fazem, né? Então, pensa assim comigo, ó. Você fez o serviço de formatação, aí você gera lá o boleto de cobrança de formatação, tá? Como que vai sair o boleto do cliente, né? O boleto do cliente, ele vai estar escrito assim, ó. Aí aqui dentro vai uma variável, vou parar o mouse aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui o layout para dar para ler aqui, ó. Não vai dar para ler.
Tá vendo que ele está falando assim, ó, atendimento número, atendimento item, atendimento parcela. Então, aquela variável lá, atendimento item, você vai jogar essa variável aqui dentro de atendimento item, aí ele vai colocar no boleto o nome do item do serviço. Se lá no item do serviço ele está escrito formatação de computador, no boleto ele vai sair escrito uma formatação de computador, daí ele vai fazer a variável, né, no valor de tanto. Então, sai descrito no boleto certinho o que é, tá? Então, essas aqui as variáveis para atendimento, e aqui estão as variáveis para os planos, ó. Sai o número do contrato, a descrição do plano, tá? O período de cobrança resumido e o período de cobrança completo. Então, fica bem claro, bem objetivo lá para o cliente o que está sendo cobrado no boleto, tá? Sugiro, antes de fazer faturamento, vocês dar uma passadinha aqui e fazer essa configuração, tá? Você pode, se quiser deixar a coisa bem simples, coloca essa variável aqui assim, ó. É só copiar e colar, desse jeito aqui, ó. Faz assim, coloca aqui, vai sair o número do contrato, tá? Dá um tracinho, e aí você coloca assim, ó, descrição do plano. A hora que você faturar o cliente, você vai ver que ele vai ser, ó, referente ao contrato, número, né, 2020, opa, copiei errado. E plano de descrição, ó. Plano Plus, 200 mega, entendeu? Então, ele vai sair escrito. Aqui eu coloco só variável, lá no boleto ele sai a informação inteira, tá? E-mail de faturamento. Primeiro, você quer enviar o e-mail de faturamento? Aqui ele está não enviar. Se eu tiver ali o gateway de e-mail configurado, ele vai aparecer o nome do gateway. Aí é só eu selecionar o nome do gateway, selecionar o corpo da mensagem que vai compor, né, a mensagem que vai aparecer para o cliente. A gente vai falar disso, onde que eu crio esse corpo, tá? O assunto que vai aparecer lá na caixa de e-mail do cliente. Então, o assunto você escreve ele aqui, sabe o campo assunto, né? Se eu vou gerar, né, os arquivos do boleto no servidor, né? Então, o ideal aqui é manter sim. Quais anexos que eu posso mandar nesse mesmo e-mail, tá? Para a pessoa física, quais anexos que eu posso enviar para a pessoa jurídica, se existir alguma base integrada, como, por exemplo, Banco Inter. Banco Inter é uma base integrada via API. Se ele vai buscar esse anexo na base integrada, por padrão é sim, tá? Novamente aqui, né, você vai enviar os anexos da base integrada sim, e aqui tem um detalhezinho bem importante, que tem a ver com a LGPD, tá? Que é se você vai proteger os boletos com senha. Então, imagina assim, ó, como tá não, o que vai acontecer? Você manda o boleto por e-mail para o cliente, aí o boleto, no e-mail vai estar falando, o boleto está em anexo. Aí o cliente abre lá o boleto e já, né, já tem acesso ao PDF direto do boleto, tá? Se você marcar para assim, ó, eu quero proteger esse boleto falando assim, ó, é necessário, é obrigatório utilizar os 4 últimos dígitos do CPF, tá? Ou do CNPJ do cliente. Então, quer dizer, na mensagem vai estar escrito, olha, seu boleto está aqui em anexo. Para você ter acesso, né, digite, né, você vai abrir o boleto, vai aparecer um campo de senha. Aí você precisa digitar os 4 últimos dígitos do CPF ou do seu CNPJ. Aí você protegeu este documento, tá? Então, isso tem a ver com a LGPD, já está no ar aí, já está funcional, tá bom? Bom, gente, a parte de aceite eletrônico, o sistema trabalha com aceite eletrônico, tá? Que é aquele recurso do cliente, ele não ser necessário, ser obrigatório, né? Ele clicar lá ele assinar no papel esse contrato, mas o primeiro ponto é você ter a sua cláusula, você ter seu contrato que prevê esse recurso, tá? De aceite eletrônico. Esse é o primeiro ponto. E aí esse contrato ele vai ficar disponível para o cliente lá na central do assinante dele. Então vai existir um mecanismo que o cliente ele vai entrar na central e vai aceitar esse contrato. Esse mecanismo ele consiste num texto, tá? Então, na hora que ele logar na central, vai aparecer um texto. Então, o texto ele pode ser
antes de, né, o texto pode ser assim, ó, antes de continuarmos, por favor, aceite os termos e condições, aquela coisa toda, né? E aí, abaixo disso aparece um botãozinho lá, você aceita os termos e condições do contrato? Sim ou não, né? Aí ele apertou o sim, pronto, ele fez a assinatura. Como que eu vou ver isso na prática, Júnior? Treinamento central do assinante, tá? E depois um outro parâmetro aqui é se você vai usar uma validação no aceite eletrônico de contrato, tá? E isso é importante porque tem a ver com LGPD também. Então, quando você habilita, é importante solicitar o login e senha de acesso à central na hora de validar, né, o contrato, tá? Porque daí, como é que funciona? Para ele ter acesso a esse contrato, tem que certificar que ele é o dono da assinatura. Como que você certifica isso? Através do usuário e senha, correto? Então, se precisa do usuário e senha para se proteger legalmente da autoria do contrato, nada melhor que deixar esse contrato dentro da central. Então, a partir do momento que digita usuário e senha da central, você já passou o primeiro nível ali da segurança. E o segundo é clicar, né? Porque daí o seu contrato já vai prever que você tem aí você pode fazer essa assinatura de contrato, tá? Atualização de valor do boleto, registrado com multa e juros. Então, vamos lá, né? Você tem lá o seu boleto no banco. Existem bancos, tá, que permite alteração do boleto, tá? Existem bancos, isso aqui é uma coisa assim bem chatinha, vamos falar assim, porque conheço bem o lado do cliente também, né? Tá? Então, tem alguns bancos que o aplicativo do banco aceita que você tenha ali você emitiu o boleto atrasou, o boleto venceu. Alguns aplicativos, eles já fazem a sacada ali e já atualizam esse código de barras. Outros não. Tanto que isso aqui é uma variável dentro do sistema, aqui ele está assim, mas olha o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que essa cobrança de taxa por parte do banco é de responsabilidade da empresa. Então, você precisa confirmar com o seu banco se essa ação pode ser realizada. Se você pode deixar aqui como sim, tá? Normalmente, se você for olhar lá no seu sistema, ele vai estar como não, tá? Tá como sim aqui por uma coincidência, mas para você ativar ela, você precisa confirmar com o seu banco. E aí existe ali uma briga entre sistema e banco, tal, porque alguns aplicativos atualizam o boleto, outros não, enfim, né? É dependente do banco e dentro do sistema é uma variável, tá? É também uma variável dentro do sistema o valor mínimo para faturamento. Ah, Júnior, olha, então aqui assim, ó, boleto abaixo de R$ 20, eu quero que ele não cobre agora, ele soma no próximo faturamento, que é um valor muito baixo. Então, você vai colocar aqui R$ 20, tá? E aqui ele está falando, ó, o valor do faturamento será lançado automaticamente como pré-faturamento no período seguinte, entendeu? Então, vamos supor, é R$ 10 só. R$ 10 eu não quero cobrar porque tem muito custo e não compensa. Só que a mensalidade do cliente é R$ 100. Então tá, então você não cobra R$ 10 nesse faturamento desse mês. Quando você faturar o próximo mês, ele vai faturar cheio, R$ 100, e embaixo ali vai aparecer mais R$ 10 da ativação do mês passado, entendeu? Então vai ficar R$ 110. Tá? Parâmetros de cobrança online Pix, tá? Dentro da baixa automática de documentos, tá? Então, isso aqui é uma coisa também bem nova aqui no sistema. O contas a receber, né? Normalmente, tá, gente? É um parâmetro do sistema, é uma configuração interna do sistema. O seu contas a receber, ele ser a conta número 3, chamada contas a receber, isso a gente vai ver lá no treinamento financeiro, tá? E aqui ele explica, ó. Serão mostradas contas que aceitam faturamentos, contas de natureza recebimento. É onde é gerado tudo o seu a receber, tá? Então, eu posso ter um histórico específico para essa cobrança online, né? Em vez de ser recebimento, eu posso ter recebimento Pix, por exemplo, para eu identificar que esse recebimento é Pix, tá? Aí eu tenho que criar esse histórico. E histórico de entrada, né? Crédito de cobrança mais crédito de cobrança Pix, para eu conseguir identificar também, né? E lógico, né? O parâmetro se desbloqueia o cliente quando acontece esse pagamento sim ou não, né? Então aqui, obviamente que sim, tá?
os usuários que serão notificados quando essa cobrança acontecer. Eu posso ter... Ó, que coincidência, eu estou vendo aqui o Charles está aqui nessa reunião, por algum motivo tem aqui o usuário deles, olha aí, Charles. Tá? Então, eu posso falar assim, ó, eu quero que o usuário Charles ele seja notificado quando essa estrutura aqui, quando essa ação acontecer, essa notificação vai acontecer aqui em cima. É um controle bem individual, tá? É utópico também, porque se você receber aí 100 Pix por dia, né? 150, 200, às vezes, dependendo da sua operação, vai aparecer todas as notificações aqui, tá? Então, esse aqui é o primeiro parâmetro aqui na coluna geral, tá? Agora a gente vai começar a deixar a coisa um pouco mais leve, tá, gente? Começar a evoluir aí para uma camada de informações um pouquinho mais simplificada, mais leve, tá? Olha só, juros e multa. Então, se você tem lá a sua carteira, né, sua estrutura de juros e multa, você vai parametrizar ela aqui, ó, né? Veja que ele separa, né, por origem, né? Lembra que eu falei da origem? Adesão, faturamento, outros, serviços. Então, tudo aqui no juro mensal, 1%, né? E na multa, 2%. Essa variação de percentual vai ser de acordo com a sua regra de negócio, tá? Então, é com base nisso daqui que ele vai atualizar o seu boleto lá na remessa para você mandar para o banco. Daí ele vai sair daqui a instrução lá para o banco, né? Falando assim, olha, o meu juro mensal é de 1%, minha multa é de 2%. Essa informação vai lá no arquivinho de remessa para o banco, tá? E está falando, né? Aqui embaixo, inclusive, está falando, né? O envio de informações na remessa bancária, sim ou não, né? Então, obviamente, né? Que se eu coloquei aqui, é importante eu enviar sim e enviar a taxa de multa sim. Bem simples, né? A ferramenta de faturamento automático, gente. Essa ferramenta de faturamento automático, eu vou explicar para vocês aqui o conceito dela, porque ela é um conjunto de filtros que você programa quando que você quer que seu fatura, que a empresa fatura, que o sistema fatura a sua empresa, né? Então eu posso ter aqui, ó, a primeira, para a gente entender o conceito, periodicidade, né? Periodicidade é quando que você quer que essa rotina de faturamento rode. Eu tenho diariamente, se eu escolher diariamente, todos os dias, ele vai faturar, né? É uma alternativa, ó, todos os dias. Eu tenho semanalmente, que é quais dias da semana, né? Deixa eu alterar aqui para mim, peraí. Processando, tá vendo? Ó, semanalmente, qual dia da semana você quer que fatura? Ah, eu quero toda segunda-feira. Então, é só de segunda-feira que ele vai faturar. Ou mensalmente, que é o dia do mês que você deseja que ele fatura. Entendeu? Ah, eu quero que fatura dia 5. Aí, essa regra, né? Essa regra aqui em cima, ela pode combinar com outras regras aqui embaixo. Como, por exemplo, ó, eu quero que fatura dia 5, tá? Eu quero que fatura dia 5 quem pertence ao ciclo de faturamento dia 10, ó. Leitura e vencimento. Dia 10. Eu vou colocar dia 10 aqui, tá vendo? Então ele está falando assim, ó. Para todo mundo da minha carteira de cliente, quem tem o vencimento dia 10, dia 5 passa a existir a fatura. Então veja que eu comecei a trabalhar o conjunto de regras. De quando? Do mês atual. Então, desse mês atual, ele vai gerar o faturamento, né, para o dia 10 do mês que vem. Não seria a regra ideal. A regra ideal para isso aqui seria assim, ó. Eu quero que você olhe no mês anterior, tá? Mês anterior. Então, ó, dia 5, né? Nós estamos no mês 5. Então, dia 5 do 5, ele vai olhar para o mês 4 e vai faturar tudo que aconteceu do mês 4 com base no vencimento dia 10. Então, dia 5, ele fatura os vencimentos do dia 10, né? Ele fatura o mês passado com vencimento dia 10 desse mês. Essa seria aquela regra para faturar todo mundo que eu tenho vencimento 10, tá? Se você quiser, eu posso faturar todos, né? Mas, por exemplo, ó, como que a regra faz sentido, ó? Dia 5, né? Tô falando, ó, dia 5 eu quero que fatura. Mas você quer faturar dia 5, quem tem um vencimento lá no dia 25, não vai ficar muito longe, não é melhor faturar mais próximo? Por quê? Porque daí você pode trabalhar o envio dessa cobrança, né? Então você fica mais recente, né?
Vamos supor, se no dia 20 você mandar um e-mail falando para o cliente que dia 25, que o boleto do dia 25 já está disponível, talvez ele, dia 25 já está aí, já vou pagar agora mesmo, entende? Essa informação vai, né, no SMS, vai no e-mail, dependendo aí do nível de configuração do seu bot de WhatsApp, vai no WhatsApp também, né? Então, o conjunto de regra aqui de faturamento automático é para isso, tá? Para você ter uma estrutura de personalização, de configuração, de programação do seu faturamento automático, tá? E aqui as outras regras, elas são bem simples, tá? Por exemplo, então vamos lá, falei que dia 5, a hora que você vai executar, normalmente é ideal você deixar aí numa madrugada, né? Eu tenho aqui também a situação se essa regra vai ficar ativa ou inativa, né? Então, aqui está ativa, né? Aí eu tenho, vou colocar aqui inativo. Aí eu tenho aqui o período. Então, o período eu tenho o mês atual, o mês anterior, tem o mês posterior. Vai depender do que você quer fazer, né? Pensando no faturamento específico do ciclo de 1 a 31, sempre você vai faturar o mês anterior. Se você trabalha do ciclo de vencimento a vencimento, provavelmente que você vai utilizar aqui a regra de mês atual. Tá? Ao tipo aqui, o que você quer faturar? Contratos e atendimento? Lembra que pode faturar atendimento também, né? Contratos são os planos, mas pode faturar atendimento. Marcando aqui, ele vai faturar tudo, né? Mas eu tenho a opção aí de selecionar somente o contrato, somente o atendimento, enfim. A moeda padrãozinho, tá? Essa regra vocês podem até copiar ela, ó. A moeda real, a conta sempre vai ser a conta 3, o histórico, documento a receber, dia do vencimento, cai aqui numa contradição, mas esse botãozinho aqui, ele vai te explicar o que é, ó. Pensa assim comigo, ó. Talvez você faz ali um faturamento de um atendimento, mas lá nesse atendimento você não colocou o dia do vencimento. Ou o cliente, o cadastro do cliente não tem dia do vencimento. Então você pode eleger um dia do vencimento aqui, né? Se eu estivesse trabalhando a regra do dia 5 com vencimento 10, eu colocaria aqui o vencimento 10 também. Eu faria assim, tá? É apenas para cliente que não tem data de vencimento definida, tá? Isso é coisa muito difícil de acontecer, né? E daqui para baixo, gente, são filtros, tá? São filtros para combinar com as suas regras. Lembra isso? Filtros são exceções, né? Ô, Júnior, eu quero uma coisa bem mais simples. Eu quero uma coisa assim, ó. Quero que meu sistema fatura todo dia. Porque o sistema é assim, né, pessoal? Ele só vai faturar cliente que não tem faturamento. Cliente que já foi faturado, ele não fatura de novo, tá? Então, se eu quero uma coisa simples, o que eu faria aqui? Eu faria assim, ó. Vamos fazer a regrinha aqui, ó. Novo. Vou faturar assim, ó. Diariamente. Vou colocar a hora aqui, ó. Quero que fatura 2 da manhã, tá? Se eu trabalho com o ciclo de 1 a 31, mês anterior. Moeda real, contas a receber, histórico, documento a receber. Não quero filtrar. Entenda? Filtro filtro, é buscar cliente específico. Não quero nada. Quero que ele fatura todo dia, no mês anterior. Incluir. Pronto. Programei meu sistema para ele faturar todo dia. O Júnior, mas não tem perigo, cara, que eu tenho um cliente, faturei um cliente ontem. Hoje ele faturar esse cliente de novo? Não. O sistema não faz o faturamento duplicado, não, tá? O que pode acontecer é assim, o cliente está faturado ontem, aí de ontem para hoje ele abriu um atendimento com você, encerrou e pediu para cobrar, aí hoje ele vai gerar esse faturamento novamente, tá? Então é assim que eu crio a regrinha de faturamento todo dia. O restante são exceções, são filtros, tá, gente? É isso, bem simples assim, tá? A parte de pagamento indevido, que são situações assim que pode acontecer lá com o cliente. Antigamente, quando na era da cobrança, sem registro, aquela cobrança simples, né? Lembra que existiu essa era aí, né? Hoje é tudo cobrança registrada, né? Mas na era da cobrança simples, essa prática que vocês estão vendo na tela era mais comum, né? Hoje é mais difícil de acontecer. Mas se acontecer, o sistema pode fazer algumas programações, né? Por exemplo, ó, o que fazer quando o cliente pagar um boleto menor, né? Tá nada, ou adicionar a diferença. O que fazer quando o cliente pagar um valor maior, nada, ou adicionar a diferença. O que fazer quando o cliente pagar o mesmo boleto 2 vezes. Esse é mais frequente, né? Nada,
ou adicionar o valor? Onde que ele adiciona esse valor? Numa fila. E aí, quando você fatura novamente esse cliente, ele executa essa fila. Então, onde ele tem que acrescentar, ele acrescenta. Onde ele tem que descontar, ele desconta. E onde ele tem que adicionar valor, ele adiciona. O nome da fila é pré-faturamento, tá? Assim, ó. Pré. É isso aqui, ó. Pré-faturamento. Então, quando vocês entrarem lá no treinamento financeiro, a gente vai falar disso. Quando vocês entrarem ali no pré-faturamento e tiver, entre aspas, coisas ali dentro, pode ser que tenha a ver com essa estrutura aqui, tá? Então, aqui é ideal deixar marcados todos aqui em adicionar e tudo mais, para você ter uma ressalva financeira, tá? E a parte de desbloqueio de cliente, né? Então, cliente que pagou um valor menor do que o devido, ele está bloqueado, tá? Então, a diferença aqui, eu posso falar assim, ah, cara, se o cara fez isso aí, eu quero que pelo menos 80% do valor ele tenha pago, né? Abaixo de 80%, não quero que desbloqueie, não. Né? Então, vamos por R$100. Se ele conseguiu pagar menos de R$100, ele tem que pagar pelo menos R$80 para desbloquear. Se ele me pagar R$79, eu não desbloqueio, não, porque daí ele vai chiar, né? E aí eu vou tratar com ele, falar, ó, mas tem uma diferença aí de R$21 que não sei como foi pago menor, tá? Então é bem interessante essa configuração aqui, tá? Eu vou terminar mais essas 3 abas aqui bem rapidinho, acho que não vai 2 minutos, e a gente vai fazer aquele intervalinho de 15 minutinhos lá da aguinha do cafezinho, tá bom, pessoal? Vamos lá. Janela de lançamento é um recurso especificamente para contabilidade. Dentro da contabilidade, o que foi contabilizado do passado, você não pode ficar mexendo, correto? Quem é da contabilidade aí, talvez pode concordar comigo aí, se eu estiver errado, pode me corrigir também, mas até onde eu sei, contabilidade do que foi contabilizado no passado não se mexe mais. Contabilizou, acabou. Então, você tem aqui uma janela de lançamento, essa janela você vai mudando ela, né? Vamos supor que eu trabalho com a contabilidade no RBX, minha janela de lançamento que eu posso fazer alteração é de 1 aqui do 5 até 31 do 5. Ou, veja, aí tem uma ressalva, ou eu posso ainda fazer uma janelinha, tá? Do mês passado, né? Com acompanhamento da minha contabilidade aí. Então, tem essa janela para trabalhar, tá? Apesar que aqui não vai deixar, tem que colocar a data mais próxima aqui ao que a gente está trabalhando, que ele vai falar, não, então seria assim, tá? Eu tenho uma janela que eu posso trabalhar, tá bom? Quem for usar contabilidade vai ter necessidade de trabalhar com essa janela, tá? Renegociação de dívida, pessoal, são alguns parâmetros que você coloca para você habilitar o módulo de renegociação de dívida. O RBX, ele tem aqui um módulo de renegociação de dívida, que a gente vai falar mais adiante, tá? Ele tem um módulo de renegociação de dívida, tá? Só que para eu trabalhar esse módulo de renegociação de dívida, primeiro, o sistema precisa saber, ó, você vai trabalhar com a taxa de uma taxa de juros desses boletos renegociados, aqui ele está falando 3%, está pesadão, mas está aqui, ó, 3%. A base de cálculo do juro, tem o juro simples e o juro de financiamento. Tá? O limite de parcela, você pode parcelar também um limite de parcela de negociação, que ele está falando 6. Mas posso ter 12, posso ter 3, você que manda, tá? E já vem aqui de novo, ó, gateway de e-mail. Então, quando você termina aqui essa renegociação, ele vai mandar toda a documentação papelada para o e-mail do cliente, desde que o gateway do e-mail estiver configurado, tá? E aqui é um texto livre, tá? Que até está exemplificando ali, ó, que é o texto de renegociação de dívida, né? Por exemplo, documento gerado mediante aceite de renegociar, tal. Tem aqui um botãozinho de ajuda, tá? Eu estou falando, ó, esse texto será impresso no relatório da renegociação. O sistema gera um relatório, né, para você ficar sabendo tudo, e aí você pode ter um texto padrão aqui, tá? A mesma coisa acontece com a central de arrecadação. A central de arrecadação é uma ferramenta que auxilia a baixa em espécie, em dinheiro. Então, ela já deixa programado quem que é o caixa, né? Qual conta ele está, qual que é o recebimento que ele vai, qual o histórico que ele vai fazer, qual que é quem que é o usuário que pode fazer, tá? Então, ele é assim, ele é um facilitador para aquela empresa que vai trabalhar com recebimento
caixa em dinheiro. Muitas empresas estão tirando isso. A maioria das empresas que eu conheço, por opção própria, tá? Eles estão fazendo ali recebimento apenas no banco. E aí tem vários porquês, né? Mas as cidades menores ainda tem o recebimento em caixa, em dinheiro, tá? Então, se você faz ali o recebimento em caixa, o que você vai fazer? Você vai criar aqui uma regrinha na central de arrecadação que você vai vincular o caixa do operador, que é igual tal exemplo aqui, você pode ter um caixa com o nome lá do operador, e para criar esse caixa, você vai ver no treinamento financeiro como que cria esse caixa, tá? E aí você vai utilizar um histórico específico, né? Recebimento, aquele tá errado aqui, é pagamento, não é pagamento não, é recebimento também. A configuração certa seria assim, ó, recebimento e o histórico de entrada na conta lá do Bruno, ele tem que ser um crédito de cobrança. Essa aqui é a configuração correta, tá? O que acontece? Quando o Bruno logar no sistema, ele já vai ter a configuração do caixa dele pronto. Aí é só ele proceder recebimento, que o documento já vai para o caixa correto, entendeu? E aí quem que é o usuário, né, que vai poder proceder com esse recebimento. Aqui no caso, né, tem que ter o Bruno aqui, né, cadastrado, tá? Então, isso aqui é uma configuração, entendam assim, vamos abreviar assim. Faço o recebimento em dinheiro, de caixa ou não? Não. Então, você não precisa fazer nada na central de arrecadação. E a resposta é sim, eu faço. Então, antes da gente construir aqui, entender, né, como que eu construo aqui uma conta corrente e tudo mais, é necessário fazer a configuração aqui na central de arrecadação, para facilitar a vida do usuário que vai fazer a baixa, tá? Eu posso fazer o inverso também. Eu posso fazer todo o treinamento, aprender como é que eu faço o recebimento, aprender como é que eu faço um boletim de caixa, um fechamento de caixa, e depois, para facilitar a vida do usuário, eu venho e faço a configuração na central de arrecadação, ensino ele a usar a central de arrecadação. Tá bom? Simples assim. Agora, pular aqui já para... Vamos entender aqui, a gente falou bastante em envio de e-mail, envio de SMS. Vamos partir para esse parâmetro para entender como que parametriza, né, o sistema para utilizar esse recurso. É bem simples, tá, gente? Bem simples mesmo, tá? Vamos começar pelo e-mail, ó. Só você escrever aqui em cima, e-mail, ele vai dar para você, ó, parâmetros envio de e-mail, né? Veja que eu tenho envio de e-mail de faturamento, aqui já é ferramenta, né? Mas o parâmetro daqui, envio de e-mail, é bem simples, ó. E no parâmetro envio de e-mail, você vai colocar a descrição, né? Por exemplo, e-mail de faturamento. Tá? E aí você vai selecionar quem que é a ferramenta sobre o faturamento. Então, já tem aqui, ó, faturamento, pode colocar também nota fiscal, faturamento e nota. Daí ele envia o e-mail e a nota. Regrinha ativo. E daqui para baixo é o seu serviço de e-mail. Simples assim. Se é SMTP, se é autenticado, se não é, tá? Qual que é o endereço, qual que é a porta, qual que é o usuário, qual que é a senha. Aqui alguns, né? Alguns exigem quantidade máxima de envio, tem que ver lá no seu gateway como é que funciona. Janela em tempo e minuto, para você fazer esse disparo, tem que também ver no seu gateway, tá? E as configurações de remetente, simples assim. Quando você faz a configuração, para você ver se ela está funcionando ou não, você vai clicar aqui no botão de enviar e-mail de teste, ó. Então, você vai clicar aqui, ele vai abrir a janelinha, você vai escrever o e-mail que quer receber, e você vai clicar no OK. Se você recebeu o e-mail do RBX falando que a configuração está correta, significa que quando existir um faturamento, né, ele vai enviar este e-mail. Quer ver? Eu vou fazer assim, por exemplo, e-mail de faturamento e nota, vou dar um salvar aqui, mesmo que as informações aqui não estão corretas, tá? Estão fictícias, ó. Agora eu vou voltar lá no parâmetro que a gente viu lá atrás, o parâmetro financeiro. Tá vendo esse nome aqui, ó? E-mail de faturamento e nota, né? Tá lá no parâmetro financeiro, ó, empresa, parâmetro financeiro. Eu vou voltar aqui
no envio de e-mail, tá vendo? Para não enviar, né? Ele vai ter um outro aqui, ó, envio de e-mail de faturamento. Então, quer dizer, a regra anterior, ela estando funcional, vai combinar com essa nova regra. Aí eu só vou clicar aqui no botãozinho de salvar e ele vai salvar. Então, ele vai obedecer tudo que está aqui dentro, ele vai mandar por e-mail. Simples assim, tá? A regra de SMS. Tem também, ó, parâmetro SMS. Então, eu vou clicar aqui no SMS. Quando você contrata um gateway de SMS, eu vou colocar assim, ó, SMS. Quando você contrata um gateway de SMS, você recebe uma URL de acesso a ele, né? Um usuário e uma senha. Lá, provavelmente, ele deixa você cadastrar outros, fazer mais, tá? Mas aqui no RBX, para você configurar, você vai precisar basicamente o usuário, a senha, a URL de envio e o tipo de envio. Normalmente, o tipo de envio, ele é texto simples, tá? E esse texto simples, ele pode ser convertido lá dentro do faturamento. Quer ver? Eu vou fazer assim, ó, SMS faturamento. Aí eu vou criar aqui um fictício, ó, usuário, @a, uma senha fictícia, só para vocês verem lá no outro... Lá dentro do outro parâmetro, onde é que essa informação vai aparecer, para não ficar muito vazia. Tá? Só isso. Vou incluir aqui. Por que eu estou fazendo só isso? Porque tudo que está aqui é o seu gateway de SMS que te dá, tá? É ele que vai determinar, olha, então o tipo de envio vai ser texto simples. O tipo de retorno, texto simples. Ele aceita caractere especial, sim ou não? Então, tem tudo isso. Qual foi o erro que ele deu aqui, que eu não prestei atenção? Vamos eu aqui na hora de incluir, o que é? Senha. Não coloquei senha. 1, 2, 3. Início de mensagem, tá. Vocês verão onde que ele vai ficar, tá? Aqui embaixo. Mais algum obrigatório aqui, né? É que o início da mensagem era obrigatório, tem um asterisco vermelho aqui. Tá, beleza, criei. O nome do gateway é esse aqui. Eu posso ter mais que um, tá? Então, naquela mesma tela lá do parâmetro financeiro, parâmetro financeiro. Vocês vão ter aqui no campo SMS a opção de colocar o gateway. Olha lá. Só que aí essa regra aqui, ela vai jogar o que está dentro desse conteúdo quando faturar o cliente, seja automaticamente ou manualmente. Simples assim, tá, gente? Essas aqui foram aí as regrinhas de envio de e-mail e SMS. Vamos só lembrar o caminho, para não ficar muito vago? O caminho é esse aqui, ó. Só você escrever e-mail aqui, ó. Para e-mail, o parâmetro de envio de e-mail. Ele vai cair na regrinha aqui de envio de e-mail. Eu posso ter, aqui eu tenho o envio de e-mail de faturamento, né? Selecionado os dois. Mas eu posso ter mais um selecionando outras áreas, tá? Todas essas áreas que vocês estão vendo aqui, ele faz por e-mail. Como a gente falou só de faturamento e nota, estou falando desses dois. Mas eu posso ter depois na parte de atendimento, central de notificações, posso ter, tá? A mesma coisa de SMS. Só escrever SMS aqui em cima, ele vai ter aqui SMS. Tá? Eu posso ter mais que uma regra e tudo mais. Tá bom? É isso. Parte de Coringa, pessoal, que entra naquela questão de modelagem que a gente começou lá no treinamento inicial, que eu falei para vocês. Olha, né, aqui é onde você aplica ali as modelagens, você vai modelando, né, moldando o sistema de acordo com a sua regra de negócio, né? O sistema tem esse Coringa aqui, tá? Quando eu falo Coringa, é assim, uma saída, né? É um remédio para uma dor que você não sente ainda. Falar em analogia é difícil, né? É um campo complementar, são campos complementares. Então, você pode criar campos complementares. Deixa eu abrir a tela de criação que facilita o entendimento.
Você pode criar campos complementares em áreas dos sistemas bem distintas. Ó. Então, às vezes, você precisa ter um campo adicional no cadastro do cliente. O que é esse campo adicional? Um campo que não existe hoje. Eu posso criar, entendeu? São campos complementares. Ó, no cadastro do cliente. O RDX na parte de contatos. Contato da, né, que vai entrar em contato com você. Então, ele tem um limite. Eu posso ter um campo adicional. Uma vez eu vi um cliente que ele criou um campo adicional. Olha que sacada legal, só para vocês entenderem aí o conceito disso. Eu ouvi um cliente lá no Rio Grande do Sul, na região ali de Porto Alegre, que ele queria uma forma de fazer uma certa brincadeira com os clientes dele, de forma que os clientes aceitam, né? Lá tem uma rivalidade muito grande lá no futebol, entre Inter e Grêmio, sabe? Tem uma rivalidade assim bem grande. Tem o Inter e o Grêmio. Aí o que acontece? Ele criou um campo complementar aqui de time de futebol. Então ele criou assim, o nome ele colocou time de futebol vinculado em contatos. Aí quando o vendedor vende, ele pergunta: qual que é o time de futebol que o senhor torce? Ah, eu sou Grêmio. Aí no campo complementar, ele complementa com a informação Grêmio. Olha só o que o cara pensou e funcionou e deu certo. E ficou legal até, falo. Aí o que acontece? Toda vez que o Grêmio ganha algum título, seja estadual ou qualquer coisa, ele manda um aviso só para os gremistas. Então ele vai lá na central de envio, filtra para o campo complementar time de futebol, e aí para os gremistas ele manda lá um parabéns e não sei o que lá, sabe? E para o Inter também, aí depois tem os times regionais lá, sabe? Que ele faz a mesma coisa. Então, quer dizer, eu estou dando esse exemplo aqui para vocês entenderem que não tem limite para campo complementar. Campo complementar é um campo que você cria ele se ele não existir, né? Ele não existe no sistema, você pode criar ele, né? Bacana esse case aí. Nos contratos, então, o contrato também tem vários pontos de configuração, mas se você precisar de um específico, você pode criar, e também atendimentos, né? E aí ele passa a ser alfanumérico, numérico, por data, decimal, hora, lista e tudo mais, tá? Então, aqui entra a possibilidade de integração com outro software e tudo mais. Então, para isso serve esse coringa de campos complementares, tá? Outro que existe aqui são os dados obrigatórios. Isso aqui, ó, obrigatórios, ó. Dados obrigatórios. Esse aqui eu até sugiro que vocês tenham um pouquinho mais de atenção e utilizem esses dados obrigatórios, porque, assim, não entra nem como um coringa, tá? Entra como um facilitador. O que acontece? Existem alguns cadastros que o sistema ele vai ficar perguntando para o operador preencher. Por exemplo, quando você cadastra um cliente, você vai precisar selecionar qual que é o banco que esse cliente pertence. Quer ver só? Aqui, ó. Vou pegar um exemplo do cliente aqui, ó. Vou entrar aqui no cadastro do cliente. Estou achando essa base tão lenta. Aí aqui eu vou clicar aqui no novo, ó, como se eu fosse cadastrar um cliente. Veja bem, tá? Ó, novo. Veja que ele vai fazer uma série de perguntas, né? Que são os campos que eu preciso preencher, tá? Então, beleza, né? Os campos aqui como CPF, CNPJ, isso aqui, beleza, isso aqui tem que preencher. Mas veja que aqui embaixo, ele faz assim, ó, dados de cobrança. Então, quer dizer, fica na dependência de alguém colocar. Ah, é bloqueável sim ou não? Ó, eu tenho que mudar para sim. Qual que é o local de cobrança? Ah, é Santander. Tá vendo? É chato, né? Ó, vai tempo. Qual que é o convênio? Então tem que ficar selecionando. Agora, olha só, eu estou aonde? Cadastro de cliente, correto? Aonde? No dados de cobrança. Eu quero deixar isso aqui já auto-preenchido. Então, eu vou lá em dados obrigatórios. Anota isso aí, gente. Isso aqui vocês vão usar, tá? Eu sugiro usar, porque agiliza muito agiliza muito a vida do operador, tá? Ó, vamos em dados obrigatórios. Aí eu vou fazer assim, ó. Oh, perdão, dados obrigatórios, o que eu fiz aqui? Não é isso que não. Campos complementares. Obrigatórios. Cadê o botãozinho de criar mais?
Ah, entendi, mudou essa tela aqui. Então vamos lá. Então eu vou achar aqui cliente, tá vendo? Ó? Cliente, tá? Eu vou editar aqui a canetinha. Aqui antes era um botãozinho que você clicava aqui, um botãozinho novo, tá? Mas enfim, aqui, ó, você vai em cliente. Você lembra que eu estava no cadastro do cliente, né? Eu quero ir na tabela cliente, quero editar ela aqui, ó. Então, o que que eu quero fazer aqui? Eu quero fazer assim, ó. Aqui já existe alguns que já estão, que são obrigatórios, tá? Mas eu quero fazer assim, ó. Lá no meu campo de cobrança, eu quero que ele seja bloqueável, sim. Cadê? Ó, bloqueável. Eu quero que ele preencha o campo sim. Acabar de preencher. Eu quero que ele preencha automaticamente sim. Ok, vou incluir. Eu quero que... Habilitar o botão. Eu quero também que o meu local de cobrança... Ó, cobrança, aí vem, né? Cobrança FOP, cobrança UF, com B, não. É local de cobrança. Vai estar tipo de cobrança. Não, cadê? Local de cobrança. Aqui, ó, local de cobrança. Eu quero que seja o Santander. Tá, vou incluir. Tá, beleza. Então você vai incluir todos que você quer que auto-preenche, entende? Aí na hora que você for no cadastro do cliente, e você for incluir esse cliente, ó, o botãozinho novo aqui de incluir o cliente, só de clicar aqui no botãozinho novo para abrir o registro, você vai ver que essas informações elas já vão estar preenchidas, né? Isso facilita muito aí a vida de quem vai fazer o cadastro. Aí que eu tô achando essa base tão lenta. Aí, aí você vai ver aqui, ó, tá vendo? Ele já mudou para bloqueável, é obrigatório, então já mudou para bloqueável sim. O local de cobrança também ele preencheu. Aí nas dados obrigatórios eu posso manter, ó, convênio para cobrança, eu coloco essa informação, envio do boleto, né? Quando você faturar, né? Você quer que envie o boleto e anota por qual contato? E-mail do cadastro. Posso deixar e-mail do cadastro marcado. Aí ele vai obedecer o e-mail que está aqui, né? Tipo de cobrança não se usa mais simples, mantenha registrado. É para isso que serve ali os dados obrigatórios, tá? Para auto-preenchimento e para obrigar também, né? O cadastro, né? Porque você pode ver que, por exemplo, no endereço, ó, né, para mim cadastrar um cliente, o CEP, né, um exemplo só, um CEP, ele não é obrigatório informar. Mas está vendo que aqui a União Federativa, sim, né, o Estado, sim, entende? Então, eu posso deixar tudo isso aqui, eu posso deixar obrigatório, com asterisco vermelho. Ó. Eu sei que é obrigatório porque tem um asteriscozinho vermelho ali, tá? Bom, pessoal, vamos evoluir aqui para um próximo tópico, que é o ciclo de faturamento, tá? Então, atenção, pessoal do financeiro aí. Parâmetro de ciclo de faturamento aqui, ó. Aqui é onde você vai colocar o ciclo que a sua empresa trabalha, tá? Então, ó, existem esses aqui que são exemplos, mas normalmente o seu sistema ele vai parametrizado aí com dois, que são exemplos também, que você precisa configurar o seu ciclo. O que é o ciclo de faturamento? O ciclo é a competência de faturamento, né? Versus o dia que você vai cobrar. Por exemplo, existem dois tipos de ciclo, tá? Ó, de 1 a 31, que ele pega a cobrança, né? Se a gente pegar o calendário aqui, ó. Não vai habilitar o calendário, habilitou. De 1 a 31, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o vencimento de 1 até dia 31 do mês. Então, se o cliente ativou ali o plano dia 10, ele vai fazer um proporcional do dia 11 e vai fechar o ciclo no dia 31. Se o cliente escolher o vencimento dia 10, ele vai fazer assim, ó, do dia 11, vai somar todos esses dias aqui até o dia 31, com o vencimento dia 10. Aí no próximo mês, ele vai fazer o cheio, né? Vai fazer do dia 1, né, do 6, até o 31 do 6, até 30 do 6, com vencimento 10. E assim sucessivamente, tá? Então, eu tenho o ciclo aqui, ó, de 1 a 31 com vencimento 10, já está pronto. Mas tem empresa que trabalha com ciclo de vencimento a vencimento. Seria assim, se a gente pegar o mesmo dia 10, né? Aí ele fala assim, ó, de 10 a 9, ou seja, inicia no dia 10 e encerra no dia 9, perdão, de 11 a 10, perdão, de 11 a 10,
Ah, ele já está aqui, inclusive. Ó. De 10 a 9, tá? Com vencimento 10. Então, é um ciclo um pouquinho diferente. A contabilização do proporcional também vai ser um pouquinho diferente desse proporcional de ativação, porque o ciclo ele tem a ver só com ativação, né? Então, se eu estivesse falando desse ciclo aqui e o cliente ele ativa a internet no mesmo dia que a gente falou, vamos supor que o cliente escolhe dia 10 aqui, ó, tá? Ele ativou a internet aqui dia 17, vamos supor. Então, o vencimento dele, ó, o ciclo, ele é de 10 a 9. Então, ele encerra dia 9. Então, qual que é o proporcional que ele ia fazer? Ele ia fazer assim, o proporcional. 17, 18, vai contabilizar tudo, vai chegar no dia 31. Aí ele vai continuar contabilizando a cobrança. 1, 2, 3, tal, até 9. Que daí ele fecha o ciclo com cobrança dia 10. Tá? Para o sistema, gente, vamos lá. Para o sistema é apenas um parâmetro. Ele vai fazer o cálculo correto. Agora, para o seu financeiro, seu financeiro tem que estar bem afiadinho, né? Porque você percebeu, se você trabalha aqui de 10 a 9, ó, né? Você percebeu que você tem duas competências, né? Você tem a competência, nesse caso que a gente está falando aqui, o mês 5 e o mês 6. Aí a questão da nota, nunca a nota é mês a mês, né? A nota ou é do mês 5 ou é do mês 6. Então, para quem faz a opção de trabalhar com vencimento a vencimento, quando eu falo assim, o seu financeiro tem que estar bem afiadinho, é porque essa questão de nota tem que ser observada, né? E aí, você automatizando isso, você tem que tomar cuidado de mês a mês, né? Então, esse ciclo aqui de 1 a 31 é um ciclo muito simples de trabalhar, dá a impressão que você fica sem receber alguns dias, né? Igual a gente usando o caso do dia 17, ele vai cobrar 17 a 31, né? Com vencimento 10. Então, esses dias aqui ele não está cobrando nesse proporcional de ativação. Porém, obviamente, que ele vai cobrar no mês posterior. Mas voltando em parâmetro de sistema e não conceito financeiro, porque conceito financeiro vocês estão aula em mim, né? Com certeza. Mas em parâmetro de sistema, você pode configurar aqui os dois ciclos, né? Mês fechado, mês inteiro, que é sempre 1 a 31, ou de mês a mês, né? Por exemplo, Júnior, o dia 25 aqui, como é que eu faria o ciclo de mês a mês? Eu faria assim, ó. Eu selecionaria aqui o dia 25, ó. O dia 25, que é dia do vencimento, e o fechamento dele aqui, ele é de 25 a 24. Porque 24 ele encerra e 25 ele abre o novo. 24 ele encerra, 25 ele abre o novo. E assim vai. Eu clico aqui no cantinho, ó, e aí ele salvou, né? De 25 a 24 com vencimento 25. Esse é de mês a mês, tá? Então, esse aqui é o conceito de ciclo de faturamento. E assim, gente, ele vai ser muito usado mesmo, tá? Ele vai influenciar no proporcional de ativação do novo cliente, tá? É muito importante ciclo de faturamento. No entanto, que ele está presente no cadastro do plano, ó, se a gente entrar aqui em plano cadastro, quando você estiver cadastrando um plano, você vai aprender a fazer esse cadastro, tá? Ele vai perguntar qual que é o ciclo de faturamento, tá? Então, ele tem um lugar aqui que ele fala, leitura e vencimento, ó. Ele vai perguntar, porque daí na hora que você incluir esse plano no cliente, ele já sabe qual que é o ciclo, tá? Então é por isso que serve, beleza? Deixa eu ver aqui qual que é a próxima da sequência aqui. A central de notificações a gente já falou no treinamento anterior, mas eu vou falar de novo bem rapidinho, tá? Aqui, ó, as notificações, ó. Aqui em parâmetro central de notificações, você tem aqui alguns gatilhos, tá? Vou dar um exemplo aqui e vocês vão entender os demais. Exemplo bem simples, ó. Estoque mínimo. Então, vamos pensar lá no seu cadastro de equipamento, lá no seu cadastro de produto do seu estoque. Na tela de cadastro de produto, deixa eu mostrar que fica melhor, vai. Vamos entrar aqui no estoque, ó, empresa, estoque, cadastro de produto. Vamos olhar para um cadastro aqui, ó. Deixa eu ver se aqui ele já mostra para mim. Beleza, aqui já mostra para mim. Aqui é a lista de cadastro de produto, tá? Aqui mais adiante, tá vendo que eu tenho assim, ó, estoque mínimo, tá vendo? Então, eu tô falando, ó, desse produto aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um roteador Huawei. Eu tô falando 10, então o meu estoque mínimo é 10. Então, na hora que chegar em 10, eu preciso ser notificado, correto? Preciso notificar alguém. Posso notificar o setor de compra, o estoquista também, o dono da empresa também.
Ou seja, eu saio contando para todo mundo que está no estoque mínimo. Mas para eu receber essa notificação, e essa notificação ela vai por aqui e mais lugares, eu tenho um parâmetro na minha central de notificação. Só escrever notificação aqui, ele dá, ó, empresa parâmetro central de notificação, tá? E aí eu tenho aqui, ó, vou clicar aqui no novo, para a gente voltar para a tela. Aí eu falo assim, ó, estoque mínimo. Olha o que ele está fazendo, ó. Então ele pega a variável, ó, o produto do código tal, da descrição, lá na descrição ele está Howie, ele está no estoque mínimo, que é, ele vai substituir esse aqui pelo valor de 10. Aí, que jeito que vai aparecer essa notificação? Essa notificação vai aparecer nativamente aqui no sininho. Aí eu posso mandar um SMS, e aí eu vou selecionar o gateway. Tá vendo que eu tenho um faturamento, né? Mas eu posso ter um gateway só para isso. E aí, com o conteúdo da mensagem seria assim, ó. Né? O conteúdo da mensagem assim, ó. Aí eu vou ajustar, né? Eu sei que esse aqui é o código do equipamento. Aí eu vou fazer assim, ó. O equipamento código tal, né? Que é o produto, ó, que é o produto tal, descrição do produto, entendeu? Está com número de tal, tal, parece a minha filha, tal, tal. Ó, está com o número de estoque mínimo, daí número de 10, vou substituir 10, aí vou colocar assim, ó, peças, para ficar simples. Entendeu? Ele vai mandar um SMS para quem? Para quem eu, né, daqui a pouquinho eu falo aqui, ó, para esses usuários, desses grupos. Entendeu? Eu posso enviar o SMS para o, vamos supor, eu tenho um grupo lá que é administradores. Seleciono administradores, vai mandar um SMS para essa galera aqui. Né? Posso mandar e-mail também, na mesma ideologia. Né? O gateway de e-mail, o assunto de e-mail e as variáveis. Tá? E aqui ainda eu tenho o corpo de notificação do web, que aí eu só copio e colo aqui. Ó. Web é isso aqui, tá? Ó. Web é isso aqui. Aí copio e colo. Isso eu estou falando só do estoque mínimo. Mas eu tenho vários outros, tá? Franquia cedida, para quem trabalha com franquia. Quando existe requisições, requisição rejeitada. Você tem um supervisor do estoque, rejeitou uma requisição, essa pessoa pode ser notificada. Outras coisas aqui, como por exemplo, ó, você sabe que o RDX ele precisa de certificado, né? Certificado digital, né? Parte de estrutura dele, né? Igual esse aqui mesmo que a gente está fazendo treinamento, ele tem o SSL aqui, ó, para HTTPS, né? Para ser conexão segura. Esse certificado ele tem uma data para vencer. Então você pode ter aqui um failover, né? Essa palavra failover aqui é um controle, né? Só para certificado. E aí o sistema avisa quando esse certificado está expirando, tá? Ele vai expirar, né? E aí segue a mesma estrutura, né? O nome do certificado, descrição e tudo mais. Então são vários aqui, tá, gente? Que existem. Então eu sugiro vocês darem uma olhadinha nisso aqui e já fazerem as configurações que vocês acham ideal. E lógico, né? Acho que a maioria aqui tá com um RBX novo, né? Porque aqui tem RBX novo, tem o pessoal que está fazendo reciclagem. Para quem está fazendo RBX novo, essas dúvidas que foram aparecendo nessa configuração, vocês estão aí com um consultor que está, né, tá fazendo o treinamento de vocês, né? E aí vocês podem, né, fazer isso em conjunto, tá bom? Tirar mais dúvidas, enfim. Mas é importante essa central de notificação, tá? É uma forma que o sistema tem de conversar com vocês. Beleza? Outro parâmetro, um novo tópico, é a suspensão automática de contrato. Vou colocar aqui, ó. Suspensão, aqui, ó. Parâmetro, tá? Suspensão de contrato. Aqui no parâmetro de suspensão de contrato, é onde você programa, tá? Regras para situações de suspensão de contrato temporário, tá? Na telecom, se falando especificamente do ramo de telecom,
é sabido aí que o cliente pode solicitar, né, algumas vezes no ano aí, a suspensão de contrato, uma suspensão temporária. Tá? Então, aqui você tem os parâmetros aqui já pré-definido dentro da regra da Anatel, mas você pode ajustar de acordo com a sua regra. Se é que dá para falar assim, entendeu? Então, as regras já estão prontas, com exceção dessa parte de baixo, tá? Que aqui ele está falando, ó, permite que o cliente solicite essa suspensão através da central. Imagina que o cliente está na central do assinante, tem um botãozinho lá, suspender contrato. Sim ou não? Simples assim, tá? A parte, né, que liga o envio de e-mail com a central do assinante. Então, se o cliente fez essa suspensão, você deseja mandar um e-mail para ele? Eu acho legal que sim, né? Sim, ele vai perguntar o gateway e tudo mais, né? O assunto e tudo mais. E aí, esse texto é o texto que vai ser mostrado. Então, se a gente pegar aí, desligar aqui, ó, fica fácil de entender, tá? Então, da central do assinante, quando ele tem a opção de sim, tá? Esse aqui é o texto que vai aparecer, tá? Para o cliente na central do assinante, e esse aqui é o texto que vai ser mostrado na confirmação do cliente, a hora que ele confirma que ele quer fazer a suspensão, tá? Então, assim, essa é parâmetro para suspensão automática. Lá no contrato do cliente, você consegue fazer a suspensão manual, né? O cliente solicita a suspensão, você vai lá e clica em suspender o contrato. Só isso, tá, pessoal? Só para frisar o que eu já falei agora há pouco, ele já está parametrizado com as regras da Anatel, com exceção aqui da intervenção ali via central do assinante, tá? Para o pessoal que vai trabalhar com SLA, eu acho SLA, se você vai trabalhar com SLA, eu te dou os parabéns por isso, tá? Mas para você, antes da gente falar de SLA, antes da gente entrar nesse treinamento mais adiante, né, de como que eu configuro o meu sistema para trabalhar com SLA, como que eu aplico SLA no meu sistema, é importante já entender uns primeiros parâmetros de SLA, que não é basicamente de SLA, mas são esses aqui, ó. Coisa louca. E esse daqui, ó, feriados. Tá? Parâmetro feriado. Tem a ver diretamente com SLA? É o parâmetro SLA? Não, mas ele tem a ver, né? Então, o sistema precisa saber quais são os feriados, tá? Por que eu estou falando disso aqui? Porque o dia do feriado, ele muda de acordo com o ano, né? Então, agora, aqui ele está configurado para esses dias aqui, né? Deixa eu ver aqui, o próximo feriado aqui é perfumaria, olha só. O próximo feriado aqui é 7 de setembro, né? 7 de setembro, deixa eu ver que dia que vai cair da semana. Aqui ele não tá. É o dia zero, acho que isso aqui foi melhorado. Porque assim, pessoal, eu estou entrando aqui, porque o que acontece? Antigamente tinha um parâmetro aqui que quando você aponta o ano, então você tem que, todo ano você tem que mudar, né? Então, setembro aqui, 7 de setembro aqui, ele cai no dia da semana, que é quarta-feira, tá? Mas como está esse zero aqui no dia, ele está interpretando todos os anos. Então, provavelmente, você só vai precisar vir aqui cadastrar um novo feriado, que seria o feriado municipal, para ele encarar o feriado. Você não vai precisar mudar, não. Só manter aqui ano zero, que ele vai encarar todos os dias, tá? Antigamente tinha que mudar, todo ano tinha que mudar aqui por causa do dia da semana. Agora isso não acontece mais. Que bom. Então, aqui é mais para você cadastrar, então, um feriado municipal aí e tal, tá? Para ele saber o feriado que vai ter, vai refletir no SLA. Essa é a primeira estrutura, tá? A segunda estrutura que reflete no SLA é o parâmetro de horário. Lembra que a gente falou lá, né, que a gente estava falando de horários e tal, e controle de acesso e tudo mais, né? Então, aqui no parâmetro de horário, você tem horas úteis. São as horas que a empresa trabalha. Nesse caso, ele está falando, a hora útil na segunda-feira, das 8 às 11h30, da 1h30 às 18 horas. Então, ele tem um intervalinho de almoço, né? Ah, não, mas a minha empresa aqui não tem intervalo de almoço, é diretão, tem a escala, escalonado. Começa às 8 e vai às 18. Então, ali no horário de almoço, a gente faz uma escala para não precisar parar o atendimento. Legal, por isso que tem esse parâmetro. Porque daí você vai colocar, vai configurar aqui os horários, e isso vai influenciar lá no seu SLA, para o SLA saber quando que é o horário útil, quando que é o horário que não é útil, né? Que vai influenciar em dias úteis e dias não úteis, né? E assim como você tem também a parte aqui de
parte de horário. Que daí esses horários aqui também eles vão influenciar naqueles outras regras que a gente estava falando sobre o ponto, sobre a segurança, tá? E ele influencia também no SLA. Beleza, pessoal? Você vai trabalhar com SLA, primeiro faz essas duas configurações aí que eu mostrei, tá? Dá uma olhadinha aí no feriado, se estão todos eles configurados, tá? E já configura as horas úteis. Mais adiante a gente fala sobre SLA, tá? Bom, enfim, nós vamos partir aqui para o nosso último tópico, e a gente vai abrir para as dúvidas. Quem foi que habilitou a dúvida aquela hora ali? Deixa eu lembrar aqui, foi o Jefferson, né? A gente vai abrir para as dúvidas daqui a pouquinho, tá, Jefferson? Não esqueci não, tá? Que é o reajuste de valores de contratos, tá, pessoal? Então, você pode fazer uma programação. Deixa eu vir aqui em parâmetros, ó, explicar essa regra para vocês aqui, tá? Para você escrever lá reajuste, tá? Ele vai estar lá em parâmetros, ó. Parâmetros, reajuste de valor de contrato. Opa! Ó, parâmetros, reajuste de valor de contrato, tá? Então, aqui é uma regra, um conjunto de regra que dá para você programar, tá? Ele tem um agendamento aqui e tudo mais, tá? Tem aqui ID e tudo mais, né? Ele está chamando de teste, tá? Então, eu vou dar um nome, né? Vou colocar um percentual, ativo a regra ou inativo, né? Aonde que eu vou aplicar esse ajuste? Porque eu posso ter ali cliente que está com o contrato suspenso. Esse cliente eu vou reajustar o contrato dele, contrato suspenso ou não? Não é muito legal, né? Então ali ele está exemplificando, ó. Então, o contrato será reajustado automaticamente nos clientes ativo e bloqueado, né? Então tá, quanto que você quer aplicar? Na data de aniversário, sim ou não? Quantidade de meses, né? Que você vai ter esse ajuste. Isso aqui normalmente é feito junto com o pessoal da contabilidade, tá, gente? Ao tipo de pessoa, você quer filtrar? Porque você pode ter aqui, eu quero registrar o contrato só de pessoa jurídica, pessoa física não, ou vice-versa, né? E aí, filtros, né? O que são filtros mesmo? Exceções, tá? Ó, filtros com condições. Data de início. Eu quero somente para cliente que eu quero reajustar contrato somente para cliente a partir de 1º de janeiro de 2023, ou 1º de janeiro de 2022, ou 1º de agosto de 2022. Data de início, data de assinatura, ou filtrar por valor líquido de contrato, né? Eu quero ajustar somente os contratos aí que eu tenho de R$30, que é coisa lá de 1900 e bolinha. Enfim, esses filtros são condições, tá? Posso reajustar somente de determinado plano, somente de determinado grupo, somente de determinada região, se eu atendo mais que uma cidade, né? E a parte de notificação, né? Quem que serão os usuários do sistema que serão notificados quando a rotina for executada. Aí vai aparecer uma notificação aqui em cima. Olha, a partir de hoje, né? Os contratos, ou seja, as regras que você definiu ali, elas foram aplicadas, ou seja, os contratos foram renovados, tá bom? Então, anote isso aqui, que isso aqui é importante também, se você quiser ter aí uma rotina, né, um agendamento de renovação, né, de reajuste de valor de contrato. Muito importante isso aqui, né? Mas, uma ressalva, né? Faça isso aqui junto ali com a sua contabilidade, que tem ali o valor legal de percentual que você pode renovar e tudo mais, tá bom, gente? E aí as dúvidas sempre com o consultor RDX. Pessoal, foram vários tópicos aí que a gente falou, bastante coisa mesmo, tá? Tudo isso que eu falei são parâmetros, e quando a gente mergulhar no assunto específico, pode ser que a gente volte a lembrar, né? Vou dar um exemplo. Quando a gente for falar de financeiro, contas a receber, vai ter um momento que a gente vai falar, olha, então, né, aqui vai o ciclo. Você lembra o que é o ciclo? Então, o ciclo, para você poder faturar, para você poder fazer os seus primeiros passos no seu sistema, você tem que entender o ciclo, e o ciclo tem que estar configurado de acordo com a sua regra de negócio, tá? Mas no treinamento, a gente vai falar, então, aqui é onde você aplica o ciclo. E a gente pode falar mais ali um detalhezinho ou outro do conceito do ciclo, novamente, sem problema nenhum.
Isso aqui é mais um primeiro momento que a pessoa do lado de vocês, aí eu estou falando de quem está com RBX novo, tá? A pessoa do lado de vocês que está responsável em acompanhar a implantação, pelo menos até onde eu sei, é assim que a consultoria faz, né? Ela elege alguém da empresa para acompanhar, né? Para estar mais assim a par de todos os assuntos em matéria de implantação do sistema. Então, essa pessoa, a partir desta reunião, já pode ir fazendo os parâmetros necessários, já programando o sistema, e as dúvidas que foram aparecendo no decorrer disso, vai consultar o consultor. Consultar o consultor é ótimo, né? Vai consultar ali o profissional que está à frente fazendo o trabalho de implantação. E para os clientes antigos que já utilizam o RBX em algum tempo, você também tem acesso ao consultor, né? Talvez o consultor não está tão presente porque já evoluiu a fase de implantação, mas aí você tem o suporte. Aí você vai chamar o pessoal e falar, vi lá no treinamento que tem essa função, né? Mas estou com receio de ativar e tudo mais, e o pessoal vai atender bem vocês lá, tá bom?